Paz seja convosco, irmãos. Eu só dividir uma palavrinha com vocês, tá? Só que como eu vou ler vou precisar de umas 3 ou 4 passagens bíblicas, vou pedir ajuda, tá? Das minhas meninas. E a gente vai ler um versículo bem conhecido nosso, mas que ele é um pouquinho mal interpretado, que está lá em Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. E aí depois a gente vai ler também João, versículo 3, capítulo 3, do versículo 14 ao 15, e Números 21, do 4 ao 8. Tá? Mateus, capítulo 11, a partir do 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Agora vamos ler João, capítulo 3, dos versículos 14 e 15. Lê para nós, bebê. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Agora vamos para Números 21, do versículo 4 ao 8. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Repete de novo, Silvio, essa última parte. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. O que essas 3 passagens têm em comum, galera? Quando a gente utiliza Mateus, do Mateus capítulo 11, do versículo 28, muitas vezes a gente utiliza de uma forma errada. E é por isso que a gente vê muito entra e sai da igreja. Pessoas que entram totalmente destruídas, casamento, financeiro, no trabalho, enfim, diversos problemas. Elas entram totalmente destruídas e Jesus restaura elas. A misericórdia de Deus é tanta que mesmo assim ele restaura. Mas esse vinde a mim, ele não tem um sentido de apenas restaurar a tua vida. Porque se nós analisar, esse versículo ele é um processo. E esse processo, se nós for analisar ele no original, a tradução correta não seria vinde a mim, seria olhai para mim. Assim como Deus fez com que Moisés erguesse a serpente lá no deserto, para que todo aquele que olhasse para ele, para aquela serpente, fosse curado. Assim como João também, que a minha filha leu, lá no versículo 14 e 15. Só que quando a gente entende essa passagem de Números, a gente vê que existe um processo ali também. Qual foi o processo? O povo murmurou e o povo se arrependeu. E desse arrependimento, que eles fizeram uma oração, pediram para Moisés fazer uma oração para Deus, para que livrassem o povo dessas serpentes. Então aí que Deus faz com que Moisés erga essa serpente, e dependendo da tradução de vocês, um vai dizer metal, outro vai dizer bronze, tá? Para que todo aquele que olhasse para a serpente fosse curado. Então esse seria o mesmo sentido de Mateus
capítulo 11, do versículo 28, quando Jesus diz, olhai para mim. E esse olhai para mim não é para olhar para os nossos problemas, mas é olhar para Jesus e entender o quão pecadores nós somos e que nós necessitamos de uma intervenção divina. E aqui também a gente vai analisar que existe um processo, porque Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse aliviar não quer dizer que Jesus vai te tirar o problema. Ele vai te dar um alívio no problema. E quando a gente vai para o sentido literal mesmo, ele tem esse sentido. E lá a palavra é descanso. E lá no final, quando Jesus diz assim também, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, então vos darei descanso, é o mesmo sentido que a gente leu em Números. Porque quando Jesus diz, vos darei descanso, quando aprender de mim, o sentido literal é que eu tirarei esse problema de vocês. O sentido do descanso, dito aqui por Jesus, é encerrar o problema, é terminar o problema. Então a gente precisa, galera, quando utilizar esse versículo, utilizar ele de uma forma correta, para que as pessoas tenham realmente esse entendimento de que o que importa para Jesus não é simplesmente resolver os nossos problemas. O que importa para Jesus é a nossa salvação. Jesus quer nos salvar, nos levar a morar com Ele na vida eterna, e não só fazer com que os nossos problemas sejam resolvidos aqui, sejam aliviados aqui. Jesus quer que quando Ele vier buscar a nossa igreja, Ele quer que todos aqueles que se entregaram para Ele subam junto. Tá? E, galera, então a gente precisa entender um pouquinho mais forte, um pouquinho mais profundo o sentido desse vinde a mim. Tá? Você vai ver que a gente utiliza no mesmo contexto e sem saber muito o significado disso, quando a gente utiliza para batizar as pessoas. Quando a gente vai conversar com elas e a gente diz que tu precisa entregar tua vida para Jesus, tu precisa entregar tua vida, precisa se batizar e tudo mais. Só que muitas vezes as pessoas que descem as águas, elas não têm o entendimento correto do que é um batismo, entende? Do que é eu entregar a minha vida para Cristo. E aí então significa que eu tenho que passar por um curso? Não é isso. Significa que toda vez que a gente for evangelizar, a gente precisa passar tudo aquilo que a gente conhece para eles. Quer ver um exemplo bem simples? Lá em Atos, capítulo 8, a gente tem uma passagem que fala de Felipe e eunuco. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, diz assim, ó. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Este se chama deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que lês? Prestem bem atenção na pergunta de Felipe. Compreendes bem o que lê? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem das Escrituras que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, prestem bem atenção, irmãos. Então Felipe explicou, começando por esta passagem da Escritura, e anunciou-lhe a Jesus.
Seguindo eles caminho fora, chegou a um certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água. Que impede eu de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é Cristo, Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Qual a importância dessa passagem sobre o que a gente está falando? Se vocês notarem, antes do próprio eunuco decidir se batizar nas águas, Filipe explicou a passagem começando do profeta até Jesus. Então, a partir daí, o eunuco teve por si a decisão de querer saber se pode ser batizado ou não. E aí a pergunta que ele faz para Filipe é a seguinte: ali tem água, posso me batizar? A resposta de Filipe é qual? É lícito se tu crê em Jesus, mas crê naquilo que eu te falei. Porque ele estava lendo as escrituras, o eunuco, mas ele não entendia. O Espírito Santo arrebatou Filipe até lá, explicou o que estava acontecendo e Filipe precisou explicar a passagem no qual ele estava lendo. Então, sim, ele decidiu se batizar. Então, notem, irmãos, o quão é importante a gente simplesmente não citar versículos assim, sem ter o real entendimento do que ele quer dizer. Porque isso às vezes pode modificar uma vida, isso pode transformar uma vida, como pode fazer com que aconteça o que a gente vê muito, não só na nossa igreja, mas em muitas igrejas, pessoas entrando e pessoas saindo, pessoas entrando totalmente destruídas e pessoas sendo restauradas, todas elas, e muitas delas virando as costas novamente. E sobre esta pequena meditação que a gente teve, eu gostaria de convidar vocês ao curso que a gente está fazendo todo primeiro sábado do mês, 1 hora antes do chimarrão com o pastor. Então o curso começa às 13 às 15 horas e vai até às 14, até às 16, das 15 às 16, e aí a partir das 16 horas é o chimarrão com o pastor. Então convido vocês, toda a igreja, para a gente meditar nesses pequenos contextos que vai nos fazer entender um pouquinho melhor a palavra de Deus, entender melhor qual é o nosso alicerce, o nosso chão, para que nós venhamos a ser nos edificados como igreja, como corpo de Cristo, como representantes de Cristo aqui na terra. Bom, irmãos, Deus abençoe a todos.